certo? Veja, se há uma celebração que a Igreja do Senhor Jesus, independente da denominação religiosa, deveria fazer todos os anos, seria esta: a celebração da festa das trombetas. Por quê? Porque eu vou mostrar que não tem como não ser, não tem como o Senhor Jesus não arrebatar a igreja fora do período da festa das trombetas. É isso que eu vou mostrar. Agora, e se ele não voltar na próxima? Olha, o calendário de Deus tem dia, mês, mas não tem ano. Não sabemos o ano. E o calendário de Deus não é esse calendário gregoriano que nós usamos. O calendário usado para celebrar as festas do Senhor, as festas bíblicas, é aquele calendário registrado lá em Êxodo capítulo 2, verso 1. Na noite, nos dias em que o Senhor ia tirar o povo do Egito, Deus falou com Moisés: este mês vos será o primeiro mês do ano, tá? O primeiro mês do ano. Então, no nosso calendário, dá entre abril e março, porque tem confusão aí de datas, porque eles seguem o calendário lunar. Não é esse calendário de 30 dias, um mês de 29 dias a cada 6 anos. Não tem isso, não é? Então, é o calendário lunar, mas é aquele calendário bíblico. É este o calendário de Deus. Deus usa esse calendário. O calendário da Bíblia é o calendário de Deus. Você está me ouvindo, meu irmão, minha irmã? Preste atenção nisso. Por favor, preste atenção, tá? Esse é o calendário que Deus segue. E no calendário de Deus tem datas marcadas para os acontecimentos. E o retorno do Senhor Jesus à terra, começando agora aqui, o retorno do Senhor Jesus à terra será majestoso. Eu coloquei ali majestoso porque eu não achei outra palavra no meu vocabulário que expresse a grandiosidade do poder, da manifestação, da glória, da... Meu Deus! Que será o retorno do Senhor Jesus. Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A igreja não vai ver isso. Não vou explicar isso agora, mas a igreja não vai ter essa visão, porque a gente vai estar descendo com ele. Mas haverá multidões de pessoas ao redor do mundo, eles verão. Eita glória! Os seus pés, quando ele descer com poder e glória, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. É uma profecia que se cumprirá. Zacarias 14:4 diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Segundo, ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém e reinará na terra por 1000 anos. Está escrito onde? Apocalipse, capítulo 20, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses
a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que maravilha! Que maravilha! Terceiro ponto. Antes, porém, Jesus vai retirar a igreja da terra. Onde é que está escrito isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, de modo nenhum vamos subir antes. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu Deus, é muita glória. Jesus. Ponto 4. Eu preciso correr aqui. Vamos lá. Que dia e hora vai acontecer isso? Esse arrebatamento, que dia e hora vai acontecer? 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos quem? Aqueles dos quais Paulo falou para a carta que ele escreveu àquela outra igreja de Tessalônica. Verso 52 de 1 Coríntios 15. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É tão claro isso que Paulo, quando estava escrevendo, ele disse lá para a igreja aos Coríntios e para Tessalônica, ele diz, acerca dessas datas, dessas coisas, eu não preciso escrever para vocês. Basta dizer isso. Porque sendo eles judeus, eles tinham na mente a sequência de todas as festas, o ritual de todas as festas proféticas, né? Eu posso saber que trombeta é essa e qual é o dia que ela será tocada? Sim. Porém, precisamos considerar o seguinte, para mim é muito valioso essas coisas, gente, porque a maioria, sem sombra de dúvida, a maioria dos pastores que eu já conheci na história da minha vida, e são muitos, a maioria dos pastores que eu conheço atualmente não entendem essas coisas. Mas aos poucos o Espírito Santo está desvendando as coisas. Por quê? Mesmo porque está escrito também em Daniel, né, que a ciência multiplicará. Então, a ciência bíblica, ou seja, o conhecimento bíblico também vai se ampliando. Eu tenho visto, me desculpe aqui abrir um parênteses, mas acho que justifica, eu tenho visto vários pregadores importantes dizendo que depois dessa pandemia a coisa vai melhorar e vai arrebentar e vai isso, aquilo. Ok, tomara. Mas não é isso que eu vejo. Poucos estão na internet preparando a igreja para o arrebatamento. E o que ainda é mais importante, ao meu ver,
é preparar os que vão ficar para trás. Se Jesus vier agora e você ficar para trás, o que você deve fazer? Como você vai viver daqui para frente? Acho muito importante a gente deixar uma instrução para os que ficarem para trás. Sabe? Você não vai ver, provavelmente não vai ouvir nem ver nenhum pastor fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu vou fazer porque eu conheço e imagino, eu creio que este pastor vai continuar dentro desses princípios. Eu conheço um pastor desde o início da década de 80, que esse pastor fala sobre escatologia, e nos dias de hoje ele está com uma palavra que precisa ser ouvida. É o pastor Lamartine Pozzella, né? Você pode acessar o Facebook lá e acompanhar as instruções que o pastor Lamartine está trazendo para nós. É um dos poucos que eu tenho visto que está ensinando a igreja e nos instruindo acerca das últimas coisas, né? Voltando aqui, eu posso saber que trombeta é essa e qual é o dia que ela será tocada? Sim, porém precisamos considerar o seguinte, que é o que vai agora. Se eu não estiver atento, não perceberei em que dia o Senhor virá. Está escrito, Apocalipse 3:3, assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja só, mais claro do que isso, não precisa explicação, mas vale destacar o seguinte, que se eu vigiar, né? E se eu vigiar, eu de algum modo vou saber a que hora ele virá. E não serei apanhado de surpresa como aquele que é visitado pelo ladrão. Jesus não virá como ladrão roubando. A expressão como ladrão é surpresa. Um ladrão não manda um recadinho, escuta, hoje, tal hora, eu vou assaltar a sua casa, se prepara aí porque eu vou armado. Não, nenhum bandido faz isso. De repente você é apanhado de surpresa, né? O fator surpresa favorece o bandido. Jesus disse, será um fator de surpresa para aquele que não espera. Mas se você vigiar, meu irmão, se você estudar a festa das trombetas, você não será surpreendido. Ah, como eu gostaria que a maioria dos pastores que eu conheço entendessem essas coisas que eu passei a entender há pouco tempo. Não faz muito tempo não, gente. Vai questão de uns 2, 3 anos, talvez um pouco mais, que eu entendi essas coisas. Se eu pudesse juntar essas igrejas nos dias em que é celebrado a festa das trombetas em Jerusalém, porque Israel é o relógio de Deus, e eu tenho que fazer as coisas de acordo com os horários bíblicos. E os horários bíblicos são contados lá em Israel. Se eu pudesse juntar vocês, pastores, e fazer nesses 2 dias uma grande celebração, quem sabe Jesus volte na próxima festa das trombetas, hein? Já pensou? Quando o rabino tocar em alguma sinagoga, né? Porque não há templo. Tudo que era feito no templo é feito hoje nas sinagogas, mas eles não podem oferecer sacrifícios fora do templo. Algumas coisas são específicas do templo. Eu, particularmente, abrindo parênteses, assim diz Rui agora, não a pesquisa, a descoberta que eu fiz, mas eu, particularmente, eu acho que é possível que a gente veja a construção do terceiro templo, está prontinho.
É só sair da ordem. Lá em 6 meses o templo está pronto, os animais estão prontos para serem oferecidos em sacrifício. Já sei de tudo isso, você já sabe, está tudo no YouTube, está tudo na internet, você pode descobrir tudo. Mas eu tenho desconfiança que vamos assistir a construção do templo, início dos sacrifícios do templo, e numa das próximas celebrações da festa da trombeta, quando no templo soar a última trombeta, a igreja será arrebatada. Porém, nada impede, fecha o assim diz Rui, nada impede que isso aconteça agora, antes de eu terminar essa palavra, ou que aconteça no domingo, dia 20 de setembro, ou na segunda-feira. Nada impede. Nada impede. Deus sabe. Porém, o que eu vou mostrar aqui nos remete a acreditar que o arrebatamento da igreja se dará ao soar da última trombeta no encerramento da festa das trombetas no horário previsto lá para Jerusalém. Vamos continuar aqui. Cadê? Eu pulei aqui. Deus estabeleceu o dia e a hora em que tudo acontecerá, mas não revelou o ano. Ok? Deus não segue o calendário humano, mas revelou quais sinais apareceriam para entendermos em que época do nosso tempo Jesus voltará. Ok? Veja, nós seguimos um calendário, o chinês tem outro calendário, né? Os muçulmanos têm outro calendário, eles não seguem a era cristã, por exemplo. Os judeus têm outro calendário. Que calendário Deus vai usar? O calendário bíblico, ok? Mas ele estabeleceu, ele deu sinais para que possamos observar em que tempo do nosso calendário as coisas do calendário de Deus vão se cumprir. Certo? Em que época do nosso calendário o que está na agenda de Deus vai acontecer? Seguindo os sinais. Então, por exemplo, Deus mandou celebrar as datas em que cada evento acontecerá com atos proféticos alusivos aos acontecimentos. Eu vou só passar uma lista aqui e depois lá no nosso grupo Projeto Remindo a Terra, você pode solicitar e pedir e entrar no grupo, o grupo no Facebook Projeto Remindo a Terra. Eu vou estar especificando melhor esses assuntos em breve. Mas, por exemplo, a primeira festa bíblica que Deus ordenou, tem uma sequência. Deus não foi, olha, agora faça isso. Não. Deus, numa sentada, Moisés pegou lá a pena, lá, sei lá o que ele escreveu. Numa sentada, Deus disse, põe aí, tal data você vai fazer tal festa, assim, assim, assim. Depois, em tal data, e assim ele deu para Moisés as 7 festas que eu chamo de festas bíblicas. Alguns chamam de festas judaicas, não tem nenhum problema, mas são festas do Senhor, festas bíblicas. Então vamos lá. A primeira chama-se Páscoa, celebrada, veja só, em 14 do mês de Nisan, que no nosso calendário às vezes cai já no mês de março. E às vezes lá no mês de abril, até o dia 14 de abril, há uma adaptação aí, né? Então, a festa da Páscoa é no dia 14 do 1, Nisan é o mês 1 do calendário judaico, calendário bíblico, religioso, não civil, né? Celebrado no dia 14 do 1, com o propósito de relembrar, ou de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido e servido com ervas amargas e pães sem fermento.
Levítico 23 é o texto, diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então Deus deu a data. Isso é impressionante, porque esse cordeiro se cumpriu perfeitamente em Jesus. Jesus, nosso cordeiro pascual, ou pascal, conforme 1 Coríntios 5:7. Se cumpriu em Cristo, e eles não perceberam que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava morrendo no dia exato em que eles, durante séculos, milênios, esperavam e celebravam. Isso me causa medo quando eu penso em relação ao arrebatamento da igreja, sabe? Vamos lá. A segunda festa que Deus determinou, festa dos pães asmos, celebrada no dia 15/1. A Páscoa no dia 14, no dia seguinte começava a celebração dos pães asmos, com o propósito de lembrar como os israelitas foram tirados por Deus às pressas do Egito e eram preparados pães sem fermento e reuniões de adoração. Essa festa foi cumprida exatamente no dia e horário que ela iniciava, porque ela fala do sepultamento de Jesus. Vamos lá, eu não tenho tempo de explicar agora. Os textos do cumprimento estão lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 5:7, Romanos 6. Jesus cumpriu no dia em que se iniciou a festa dos pães asmos. A terceira festa chamava-se Festa das Primícias, ou Primeira Colheita, celebrada em 16 de Nisan. Veja só, terceiro dia, o cordeiro foi morto, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Então Jesus ressuscitou aqui, ressuscitou no dia 15 do mês de Nisan, 15 do primeiro... 15 não, eu li aqui? Cadê? Festa 16. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, 16/1, do mês 1. No terceiro dia após a Páscoa, ele cumpriu-se essa festa, cumpriu-se no dia e hora, na manhã do dia em que iniciou a celebração da festa das primícias. No primeiro dia da semana após o Shabat, Jesus ressuscitou já na manhã do terceiro dia, início da celebração da festa das primícias. Ele é a primícia dos que dormem, cumpriu-se. Então, 3 festas numa mesma semana cumpriram exatamente nos dias e horas profetizados pelos atos proféticos realizados até então. A quarta festa, chamada Festa das Semanas, ou Pentecostes, celebrada em 6 de Sivan, que no nosso calendário cai mais ou menos entre maio e junho, com o propósito de mostrar a alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da festa das primícias e celebrava a colheita do trigo. Falava da colheita de almas, da descida do Espírito Santo e da colheita de almas. Nós estamos já no final do segundo dia. Se você considerar que para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, são 2000 anos de celebração da festa da colheita. Nós ainda estamos celebrando a festa da colheita e nós cremos que Deus vai mandar um grande avivamento antes de encerrar a festa das trombetas, porque, aliás, a festa de Pentecostes, porque encerrada a festa de Pentecostes, a próxima festa é a festa das trombetas.
Agora, observe uma coisa, nós oramos, o Espírito Santo está agindo em todo mundo, eu creio num avivamento antes disso. Por que que eu creio? Porque fala da entrada da igreja na Canaã celestial. Nos dias em que Israel deixou para trás o deserto, que fala do mundo, e entrou em Canaã, diz a palavra de Deus que o Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. Havia chovido bastante. E em Joel capítulo 2, o Senhor diz que vai enviar no primeiro mês, né, a chuva temporã e a serôdia juntas. Então, baseado nisso, nós cremos num avivamento que virá. Porém, Jesus, e nem os apóstolos, em momento nenhum, disse que haverá um avivamento antes da volta de Jesus. Por quê? Esse avivamento começou lá em Atos 2 e continua até hoje. O que nós esperamos é um grande reboliço do mover do Espírito Santo para arrebatar o maior número de pessoas. O que os apóstolos disseram, o que Jesus disse, é que nos últimos dias haveria tribulação, aflições, pais contra filhos, filhos contra os pais, né? Disse o Senhor Jesus que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Então não se engane, não se engane. Nós esperamos que a misericórdia de Deus permita que o Espírito Santo traga um grande avivamento nas nações. Porém, não há nenhuma perspectiva de melhora daqui para frente. Somente de piora. Infelizmente. Esse é o momento da igreja celebrar, porque Jesus ensinou. Ele disse que quando começarmos a ver essas coisas, né, esses sinais todos, essas tragédias todas, ele diz: levantai as vossas mãos e alegrai-vos, porque chegou a vossa redenção. Então, esse é um momento de celebração. É um momento de alegria para a igreja, um momento de alegria para nós, mesmo em meio às aflições. Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Ok, falando aqui sobre a quarta festa, não vai dar tempo de falar sobre as demais. Trombeta, ou Rosh Hashanah, ou Ano Novo, celebrada no dia 1º do mês de Tishri, que no nosso calendário fica entre setembro e outubro. Especificamente, nesse ano de 2020, vai acontecer entre os dias 18 e 20 de setembro. Ao pôr do sol, em Jerusalém, do nosso dia 18 de setembro, começa-se o primeiro dia do Ano Novo Judaico. Tá? Ao pôr do sol de domingo, dia 20 de setembro do nosso calendário, nesse ano de 2020, se completará o segundo dia do Ano Novo Judaico e o encerramento da festa das trombetas, que acontecerá no primeiro e segundo dia do Ano Novo Judaico. Tá? Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Essa é uma reunião que, desde que eu entendi que a festa das trombetas aponta para o dia do arrebatamento da igreja, eu comecei a desejar que as igrejas locais fizessem uma grande celebração, profetizando a volta de Jesus. Se ele vier realmente nessa festa das trombetas, aleluia.
Se não, vamos esperar uma próxima. E se ele vier entre uma e outra, tá tudo certo, não tem nenhum problema. O que nós precisamos entender, isso eu acho importante você guardar na sua mente, é que assim como o Senhor cumpriu literalmente as 4 primeiras festas nos dias e horários, é muito provável, é certo pela palavra, que o arrebatamento da igreja se dará por ocasião da festa das trombetas. Isso não é invenção minha. Não é invenção minha. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja. Eu vejo nesses últimos dias tudo o que está acontecendo. Veja só, o governo mundial está aí, controle da humanidade está aí. Israel está pronto para construir o terceiro templo, prontinho. Eu li em algum lugar que se sair a ordem hoje, entre 3 e 6 meses o templo vai estar funcionando. Eu vi filmes mostrando o rebanho de novilhas vermelhas necessário para apresentar o sangue no lugar santíssimo. Eu vi um rebanho de carneiros, de cabritos, né? Perfeitos, porque o cordeiro tem que ser sem mancha, sem qualquer defeito, prontinhos para o sacrifício do templo. Enfim, saiu uma notícia que eles aguardavam, esperavam que no último dia 31 de julho saísse essa ordem. Agora saiu esse acordo de paz entre árabes e judeus, não com a nação toda, né, mas com alguns países árabes. Enfim, tudo aponta para o arrebatamento da igreja em breve. E o arrebatamento da igreja não será iminente, ou seja, não será num dia e hora em que ninguém espera. Esse é um outro tema que eu quero conversar com você lá no grupo Projeto Remindo a Terra. Faça lá a sua inscrição, ok? Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, nem um tio da tua palavra cairá. Foi o Senhor Jesus quem disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero te pedir que a alegria do Espírito Santo inunde o coração da igreja, porque esse não é um momento de choro, é um momento sim de vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas é um momento de celebração. Nós estamos vivendo dias de concerto, onde os pais precisam se consertar com os seus filhos, os maridos se consertarem com suas esposas, filhos com os pais, pastores com os seus membros, membros com os seus pastores. Enfim, esse é um momento de acertar as contas. Esse é o momento de completar o passado, de resolver o passado, de não deixar nenhuma rabiola presa por aí. Esse é um momento de decisão, porque nós estamos para sair deste mundo, Pai. Que essa consciência esteja no coração, na mente de cada pessoa que está me ouvindo. Nós estamos de malas prontas. Por isso o Senhor mandou comer a Páscoa naquela época, já cingido, vestidos para a viagem, e comer apressadamente. Esse é o momento de comer apressadamente. Nós estamos indo embora. Senhor, nos dê a capacidade divina para preparar e estar preparado. Deixar uma carta para os que, lamentavelmente, ficarão para trás. Que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento para que possamos celebrar. Esse é o momento de nós começarmos a dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai, que a graça do Senhor, que o teu grande amor e a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos filhos, nossos entes queridos, sobre os teus filhos em toda a terra, hoje e sempre.
Amém? Deus abençoe, se prepare, porque Jesus está chegando. Amém? Até a próxima.